Perguntas que Jesus fez. Essa é a terceira semana dessa série que a gente decidiu fazer uma série sobre só perguntas que Jesus fez. Quais foram as perguntas que Jesus fez? Ele fez mais de 130 perguntas durante a descrição da vida dele nos 4 evangelhos. E todas as perguntas eram fortes, eram contundentes, eram perguntas que reviravam as pessoas do avesso. Nós escolhemos 5 perguntas dessas para compartilhar com você, para a gente entender junto qual é o impacto dessas perguntas na nossa vida. O que isso causa em nós? O que essas perguntas fazem de diferença na nossa vida? A pergunta de hoje é: quantos pães você tem? Quantos pães você tem? Aí você vai falar assim: não tem pão nenhum, não tem nada aqui comigo, o pão está lá fora. Essa pergunta remete a algo muito importante. E eu quero tentar te explicar o contexto disso. Há uma narrativa dominante na vida cristã que diz o seguinte: quanto mais eu me aproximo e fico comprometido com Jesus, mais a vida cristã se concentra em mim mesmo. É uma verdade velada dentro da cabeça de muitas pessoas que seguem a Jesus. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, então eu preciso cuidar da minha vida devocional constante, eu preciso aprender mais sobre a fé, eu preciso ter oportunidade de falar para as pessoas o que Jesus fez por mim, eu preciso convidar Jesus para entrar na minha vida e em todas as áreas da minha vida para que eu me torne mais parecido com Ele. Essas se tornam narrativas predominantes, ou seja, se tornam objetivos predominantes da vida de uma pessoa que segue a Jesus. Enquanto eu falei, você deve estar pensando assim: mas o que está de errado nisso aí? Não tem nada de errado nisso. Nada de errado. Só que isso é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Há uma parte do cristianismo, da vida com Deus, que diz respeito ao que nós fazemos com Deus, pelas pessoas e pelo mundo. Então, se eu concentro só minha vida cristã sobre eu me aprofundar com Deus, eu ficar mais próximo de Jesus, eu ficar mais parecido com Jesus e se concentrar em mim, eu estou negligenciando uma outra parte da vida cristã, que é que diferença que eu vou causar no mundo, como é que a minha vida vai ter impacto no mundo. Nós chamamos isso de missão. A missão que Jesus nos entregou. Nós somos salvos do pecado, através da graça, pela fé, para uma missão no mundo. Vou explicar isso melhor. Olha só. Nós, como seres humanos, não você como indivíduo, ok? A raça humana criou uma dívida com Deus. Quando estava no Éden, Adão e Eva, eles decidiram romper com Deus e não se tornar mais dependentes de Deus. Quando eles fazem essa escolha, eles se desconectam de Deus. E Deus advertiu: se você se desconectar de mim, se quiser ser independente de mim, você vai morrer. Porque eu sou o Criador, eu sou a vida. E sem mim não há vida, sem mim há morte. Eles pagam para ver e decidem viver independente de Deus. Quando eles passam a viver independente de Deus, tendo a prerrogativa de dizer o que é certo e o que é errado para suas próprias vidas, o que acontece? Todo o peso da desconexão com Deus cai sobre eles, e eles eram os primeiros 2 seres humanos. Então, se eles estão desconectados de Deus, todos os filhos deles nasceram desconectados de Deus. Está entendendo a lógica? Não tinha o que fazer. Logo, você é, como diz lá, como o C.S. Lewis fala no livro das Crônicas de Nárnia, você é um filho de Adão, você é um filho de Eva, você é descendente de Adão e de Eva. Então, naturalmente, você carrega dentro de você o preço que eles pagaram lá, essa desconexão. Então, quando eu sou salvo do pecado, por quê? Porque Jesus paga essa dívida que eu contraí com Deus. Eu era um criminoso contra Deus, Jesus é um inocente, morre por mim, no meu lugar, de forma substituta, para que eu não precise morrer. Então ele morre no meu lugar. Então eu sou salvo do pecado. E como que isso se dá? Através da graça. Eu não compro isso, eu não me esforço para fazer o bem, não tem como eu fazer bem, eu na minha condição de ser humano, desconectado de Deus, eu fazer
coisas boas ao nível aceitável de Deus, porque Deus é o suprassumo de bondade. Então, por mais que eu seja bom, alimente os pobres, ajude meus vizinhos, faça tudo de bom, eu não vou conseguir chegar no padrão mínimo exigido por Deus. Porque eu sou pecador, porque eu estou desconectado de Deus. Não tem como, não tenho para onde correr. Então, se eu sou pecador, eu preciso de alguém que me redima, alguém que me salve. Então, Jesus me salva do pecado através da graça. Esse favor que é me dado de graça. Ele simplesmente me concede e fala, se você me receber, eu te dou esse presente. É gratuito, não tem o que você fazer para comprar isso. Por isso, nós somos salvos através da graça. E pela fé, através da minha fé em Cristo Jesus, através da forma que eu creio nele. E ele fez isso tudo para quê? Agora eu te envio para o mundo, você tem uma missão, você é meu olho, meu braço, minha perna, meus braços, você sou eu. Então, eu quero que através de você, as pessoas sintam quem eu sou. Então, a missão, ela é parte importante, a vida cristã não se resume só a mim mesmo. Então, se eu não dou atenção a isso, o cristianismo é incompleto. Então, essa missão ela é cumprida por quem? Pelos discípulos de Jesus, através da sua vivência prática do ensino de Jesus. Então, eu aprendo com Jesus como viver e vou lá para o meu trabalho, meus vizinhos, na minha casa e vivo aquilo que eu aprendi. E através dessa vivência, eu transformo a realidade dessas pessoas. Certo? Então, através da sua vivência prática, você vai, nos mais variados contextos da sociedade, forma outros discípulos que formam outros discípulos. Beleza, isso está muito na teoria. Vamos para a prática? Vamos ver como é que isso se dá? Ok. Eu quero trazer um texto para você refletir comigo, que é Mateus, é uma história, tá? Mateus capítulo 15, 32 a 39. E eu quero ler essa história com você e tirar algumas coisas dessa história para ver se o negócio fica mais legal para você poder entender. Como é que começa essa história? Jesus chamou os seus discípulos e disse, eu tenho compaixão da multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. Os discípulos responderam, onde poderemos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Legal. Esse texto mostra a relação de Jesus com a multidão. Durante o Evangelho, só o livro de Mateus, você vê Jesus 43 vezes, ele se relacionando com a multidão, ou alguma fala de Jesus em respeito ao que ele sente pela multidão. Só que uma sequência de 4 versículos me mostra algo muito legal na perspectiva de Jesus e seus discípulos. Olha só, presta bem atenção onde esses versículos estão localizados. Em Mateus capítulo 9, diz assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus olha para a multidão e sente compaixão delas. O que ele tinha feito antes disso? Antes disso, ele tinha chamado Levi, chamado Mateus, que é o cara que está escrevendo o livro, e logo depois desse evento, ele escolhe os 12 caras para ficar próximo dele. O outro texto, quando você anda um pouquinho na leitura, Mateus capítulo 14, versículo 14, ele fala assim, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Então Jesus sai do barco, quando ele tinha acabado de receber a notícia de que João Batista, seu primo, tinha morrido, Jesus estava de luto, queria ir para um espaço onde ele pudesse ter um tempo de privacidade, que é o que a gente falou na semana passada, e ele encontra, quando ele chega lá, já viu, quando você quer um descanso, você quer fazer alguma coisa, quer ficar sozinho, você chega em casa, tem visita em casa, ou alguém, você está pensando naquele final de semana e ficar em paz, alguém fala, fulano, estou indo aí, que inferno que não é? As mulheres piram, né? Porque o homem é mais tranquilo quanto a isso, mas a mulher gosta de coisa preparada, gosta de coisa assim, não. Vamos planejar um negócio. Ah, filho, aí te desestrutura. Jesus estava indo para um lugar para ele ter paz, e ele chega lá, a multidão estava lá. Ao invés dele enxotar a multidão, o que ele faz? Ele teve compaixão da multidão. E nesses 2 episódios, os discípulos estavam acompanhando ele.
Porque Mateus sabe o que estava acontecendo, certo? Aí, o que acontece em Mateus capítulo 14, versículo 15? Quando essa multidão chega e Jesus tem compaixão, fica tarde, a multidão olha para aquele monte de gente, aquele lugar deserto, o que os discípulos falam? Manda embora a multidão. Manda esse povo embora, está tarde, eu quero a minha casa, eu quero a minha TV, eu quero privacidade, manda esse povo embora. Já deu. Quando a gente quer fazer churrasco em casa é um problema, né? A gente faz churrasco em casa, aí está lá os parceiros, né, todo mundo, e tem alguém lá e fala assim, já deu. Bem sutil, né? Fala assim, ninguém percebe. Então, já viu aquelas cutucadas aqui dentro? Fica até meio sem ar, a costela até entra assim. Tem uma hora que você chega, não quero mais gente. Ontem eu passei o dia inteiro, eu e minha esposa saímos o dia inteiro, só nós dois, aquilo, e a gente fez um monte de coisa, muito legal. Chegou no final da noite, quase no final da noite, a gente foi escutando praticamente o dia inteiro, Queen e Lady Gaga, daquele A Star Is Born, né, do filme. Então, a trilha sonora dos dois. Chegou uma hora que eu falei assim, não aguento mais. A gente coroou o dia, eu desliguei o som, a gente coroou o dia, a gente foi jantar na praça de alimentação do Dom Pedro. Faz muito tempo que a gente não come fora, em shopping, assim, praça de alimentação. A gente não aguentou o barulho das pessoas conversando. Eu quero minha casa. Por 2 vezes na fila do KFC que a gente foi comer, eu falei, vamos levar para viagem? Dei uma cutucada nela, mas ela não pescou. Eu falei, vamos levar para viagem? Ah, não, vai ficar ruim, frango, vamos comer aqui mesmo. Eu falei, tá bom, vamos comer aqui mesmo. E olha que eu que sou insistente para comer fora, né? Mas chegou uma hora, ela falou assim para mim, eu não estou suportando mais a falação das pessoas. Chega uma hora que você não aguenta mais. E esses discípulos pareciam que estavam nesse ponto, falaram, não aguento mais, mas eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo para eles e mostrando com o ensino. Porque logo em seguida, em Mateus capítulo 15, percebe que é sequencial? O que acontece? Jesus chega e fala o seguinte, Jesus chamou os seus discípulos e disse, Pedro, sai do Facebook. João, para de responder e-mail. Bartolomeu, desliga o Instagram. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Eu acho que vocês não perceberam ainda. Eu acho que vocês não deram atenção ainda, mas então eu vou deixar bem claro para vocês. Eu tenho compaixão da multidão. Vocês estão entendendo? Eu tenho compaixão da multidão. Jesus está corrigindo a postura deles. Jesus está ensinando com a vida, mas parece que não entrava na cabeça, eles não entendiam. Aí chega uma hora que ele tem que falar. Percebe a diferença nos outros? Ele sente, ele demonstra. Chega nesse versículo e fala assim, chega, não dá, vocês são muito lerdo. Está entendendo? Eu tenho compaixão da multidão. Ele chega e expõe isso. Por 2 vezes Jesus só olha, mas nessa vez ele fala, eu tenho compaixão da multidão. Aprendam isso. Percebam isso. Tipo, toma vergonha na cara, presta atenção, acorda para cuspir. Quando eu vejo a relação de Jesus com a multidão e vejo essa sequência de textos, tem alguns aprendizados que são muito importantes que a gente precisa tomar nota. Primeiro aprendizado é, precisamos tirar nossos olhos das nossas ambições e olhar para as multidões. Mas eu não sou ambicioso. É que a gente acha que a ambição tem a ver com dinheiro, com muitas outras coisas. E não é assim. A ambição tem a ver com as suas prioridades. Quais são as suas ambições? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas prioridades? O que tem tomado 80% do seu tempo hoje? O que tem tomado 80% da sua capacidade criativa? Para onde você tem direcionado os seus esforços? Essa é a sua ambição. E Jesus está dizendo, eu tenho compaixão da multidão. E você?
A gente precisa, para viver com Jesus, tirar um pouco dos olhos das nossas ambições e começar a enxergar algo maior, começar a olhar para a multidão. Você fala, eu não tenho uma multidão. Tem certeza que não? Tem certeza que não? Eu acho que sim. Jesus plantou você em algum lugar com relacionamentos com alguém, com várias pessoas. Então, talvez, eu quero que você reflita, talvez não seja a hora de você tirar um pouco os olhos e empenho das suas ambições e começar a olhar para as pessoas que precisam. Porque Jesus tem compaixão das multidões. Segunda coisa que eu aprendo é que na multidão há todo tipo de gente. Naquela multidão havia todo tipo de gente. Todo tipo de gente. A gente tem a ideia que Jesus, quando estava falando com a multidão, ele já tinha ensinado para os seus discípulos antes, e quando ele fala para a multidão, os discípulos só estão cuidando da logística, botando todo mundo sentado, vendo se alguém precisa de alguma coisa, um cafezinho, coisa e tal, porque eles já tinham aprendido a lição. Não é assim que funciona. Enquanto Jesus ensinava a multidão, ele ensinava também os seus discípulos. Então, na multidão, você tinha discípulos de Jesus, você tinha pessoas curiosas que estavam ali somente para ver se Jesus era aquilo tudo que ele dizia. Você tinha ali pessoas que estavam só atrás de milagres. Você tinha ali pessoas que estavam só querendo pegar Jesus na mentira. Você tinha todo tipo de gente. E Jesus, à medida que ele ensinava a multidão, ele também ensinava os seus discípulos. O que distingue na multidão um discípulo é como ele escuta, acolhe e responde ao ensino. O discípulo de Jesus, ele ouve o ensino de Jesus, acolhe aquele ensino e deixa aquele ensino transformá-lo de dentro para fora. Agora, quem não é discípulo, só é da multidão, ouve e algumas coisas que não agradam, entra no ouvido e sai no outro. Percebe? E a gente precisa ficar um pouco atento a isso, porque se a gente fosse colocar qual é o encontro, se o encontro de Jesus com a multidão se dava naquele sistema, hoje, qual seria o encontro de Jesus com a multidão? O encontro de Jesus com a multidão seria nossos encontros de domingo. Percebe? E nesse encontro de domingo a gente tem sentado um monte de gente com intenções diferentes. Então você tem pessoas que queriam realmente ouvir, pessoas que queriam só ver o que estava acontecendo, curiosos. A grande questão é, que tipo de pessoa você é no meio da multidão? Como você tem respondido a isso? Você é um discípulo? Você é um consumidor da fé? Você é um mero frequentador? Quem você é no meio da multidão? Essa é uma coisa que você precisa responder. Só que Jesus não tinha encontro só com multidão, na verdade. Ele tinha encontro com grupos menores também. Tem um terceiro ponto aqui. Terceiro aprendizado. Os discípulos aprendiam a ver os comportamentos de Jesus. Jesus quer que ouçamos, sejamos impactados e imitemos o que ele fala, o que ele faz. Quando ele está mostrando para os discípulos, eu tenho compaixão da multidão, e a ficha não cai, é porque eles não estavam aprendendo a imitar Jesus. Então, o discípulo tem que aprender a ouvir as palavras de Jesus e aprende vendo Jesus fazendo as coisas, interagindo com Jesus. E eles não estavam muito nessa vibe. E Jesus estava corrigindo essa rota deles. Mas Jesus também não se encontrava só com a multidão, ele encontrava com grupos menores. Então vamos lá. Nos encontros de grupo pequeno, ou de célula que temos nas nossas igrejas, se assemelha ao encontro de Jesus com esses grupos menores. E o que acontecia nesses grupos menores, quando Jesus encontrava, por exemplo, ia jantar com alguém, reunia umas pessoas aqui e ali, o que acontecia? Nesses encontros, Jesus dissipa as dúvidas, aprofunda a experiência, questiona motivações, confronta os equívocos, delega tarefas e concede poder. São nesses encontros que Jesus trata algumas questões. Eu quero que você perceba que
Jesus não estava o tempo todo com grupos pequenos de pessoas. Na maioria das vezes ele estava com a multidão. Mas ele também tinha momentos de capacitar, de formar líder, de ensinar as pessoas o que ele queria. Eram os grupos menores. Mas Jesus também não se reunia só com pessoas em grupos menores. E, às vezes ele tinha encontros pessoais, e essas são as exceções. Os encontros pessoais de Jesus com as pessoas eram as exceções. Nos nossos momentos que a gente tem, por exemplo, na igreja de mentoria, que eu sento com as pessoas, que a gente senta um a um, que a gente lê livro junto, que a gente ora junto, que a gente tem aconselhamento, esses encontros se assemelham aos encontros pessoais que Jesus tinha com as pessoas. E nesses momentos a gente trata dúvidas específicas, orienta e desafia. A vivência em todos esses ambientes nos alimenta para a gente ser capacitado para a missão. Então eu tenho contato com Jesus quando Jesus está com a multidão, no encontro maior. Eu tenho contato com Jesus quando ele está num grupo menor, e tenho contato com Jesus quando a gente está no encontro pessoal. Percebe de que maneiras que Jesus se encontrava com as pessoas? O encontro pessoal de Jesus com as pessoas era a exceção. Mas todos esses três ambientes ajudavam a formar a cabeça do discípulo para que ele pudesse copiar Jesus. Então eu estou dizendo para você que essas três esferas de encontros têm que estar presentes na sua vida. Você tem que estar presente quando a multidão se reúne. Você tem que estar presente num grupo menor. E em determinadas situações, você vai estar presente com um pastor ou com um cristão mais antigo para algumas orientações específicas e exclusivas. Não é sempre. A vida cristã ela se desenvolve dessa maneira. Jesus se encontrava com seus discípulos dessa maneira. Os discípulos nesse texto, eles estavam prestes a experimentar algo tão diferente que eles mesmos não estavam entendendo o que eles estavam vivendo. Porque, presta atenção, não é a minha pregação que vai transformar, por exemplo, a cidade de Valinhos. Quem vai transformar, não é a minha pregação que vai transformar o seu ambiente de trabalho. Não é a minha pregação que vai transformar a sua casa. Quem vai transformar a sua casa é você, ouvindo o que Jesus tem para te dizer, vivendo o evangelho de Jesus no seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver. Isso realmente vai transformar, pode até transformar uma cidade. Às vezes a gente acha que o pastor, não é o pastor, é você. São os discípulos de Jesus. É esses discípulos vivendo a sua vida com Deus, nos mais diversos contextos da sociedade, que vão fazer a grande diferença. Então os discípulos estavam prestes a participar de algo maravilhoso do que Deus iria fazer. No texto, Jesus pergunta, tá bom, a gente tem que alimentar a multidão, quantos pães você tem? Essa pergunta de Jesus, ela é algo muito precioso, porque frente ao desejo de Jesus, Jesus disse, eu não quero mandar esses caras embora, eu não quero mandar eles embora. Esse é um desejo de Jesus. Como é que você faz para obedecer a Jesus quando o desejo de Jesus está frente a uma impossibilidade e você não tem recurso para isso? Eu não quero mandar esse povo embora, eu quero alimentar a multidão. Quantos pães você tem? Jesus não quer mandar essas pessoas chatas que vivem com você embora. Ele quer alimentar essas pessoas. E aí ele pergunta, quantos pães você tem? Jesus não vai fazer o seu vizinho mudar, só porque ele faz muito barulho e te incomoda. Percebe? Ele não quer que esse vizinho mude, ele quer perguntar, quantos pães você tem? Ele quer alimentar o seu vizinho, ele quer alimentar o seu colega de trabalho, ele quer alimentar as pessoas que estão ao seu redor. E por isso ele pergunta, quantos pães você tem? Aí você fala, Jesus, eu não tenho nada, eu não sei falar direito, eu não conheço muito bem, eu não tenho como influenciar, essa pessoa tem doutorado, não sei o quê, quem sou eu para falar com fulano, quem sou eu para falar com ciclano? Jesus não está te perguntando para você qual é a sua capacidade, ele está dizendo o seguinte, quantos pães você tem? Os pães representavam a disponibilidade deles. Qual é a sua disponibilidade? Jesus vai pegar a sua disponibilidade e vai trabalhar em cima do pouco pão que você tem para alimentar uma multidão, para fazer a diferença.
Agora, se você fica estagnado na quantidade de pão que você tem, e fica pensando, não vai dar, mas não vai dar, mas não vai dar, não vai dar, não vai dar, não. Se você começa a ficar pensando nisso, você está frito, não vai dar mesmo. Não tem jeito. A grande questão é quem tem o recurso para fazer o negócio. Os seus pães podem ser sua capacidade, os seus pães podem ser sua habilidade, os seus pães podem ser, sei lá o que é o seu pão. Mas Jesus está perguntando quantos pães você tem, e são esses pães que ele vai usar. Então, frente a uma circunstância de poucos recursos e grandes desafios, eu tenho um outro aprendizado. Paixão e determinação antecedem a habilidade. Você é apaixonado, é determinado, isso vem antes da habilidade. Primeiro você tem que ter empenho, você tem que estar apaixonado por aquilo. Habilidade vem depois. Habilidade depois. Primeiro, paixão e determinação. Qual é a tua paixão e determinação pela multidão? Pelas pessoas que Deus colocou perto de você, pelas pessoas que Deus colocou ao seu redor. Qual é a sua paixão e determinação? Se a sua paixão e determinação for pequenininha, se você está confiando só na sua habilidade, paixão e determinação vem antes. É um coração apaixonado. O que Jesus quer é que você se engaje e deixe o resto com Ele. O que Jesus quer é que você fale, Jesus, eu tenho uma pessoa que está me dando trabalho lá no trabalho. Não aguento mais, está insuportável. Mas se o Senhor quiser alimentar aquela pessoa com o pão que eu tenho, estou aí. Como é que eu vou fazer? Não sei, mas estou nas tuas mãos. E começa a orar. E começa a falar, dá uma oportunidade, dá um jeito. Você está vendo que aquela pessoa está vivendo uma vida tóxica, uma vida nociva, e você tem a chave, você sabe que ela pode sair daquela situação, então você começa, Deus me dá uma oportunidade, me ajuda a abençoar essa vida, de alguma maneira, uma hora, o mar vai se abrir, meu filho, e você vai passar de pé seco, vai acontecer. Agora, se você não tem paixão e determinação, não está disponível para isso, vai ser difícil de acontecer. Vamos caminhar. Jesus pergunta, quantos pães você tem? Ele fala, 7 pães e 2 peixinhos. O que Jesus vai fazer com isso? Cara, às vezes a gente conhece o texto e passa batido por ele, porque a gente não percebe. Olha o que Jesus faz. Presta atenção. Jesus ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu, os entregou aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar. O que Jesus mandou fazer? Se você pega o resumo dessa história, você vai falar o quê? Jesus alimentou a multidão. Não é verdade? Aí a gente passa pelos meandros, pelas coisas mais importantes do texto. Primeira coisa, ele ordenou à multidão que se assentasse. Nessa circunstância, onde o recurso é pouco e o desafio é grande, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a reestruturar e administrar. Reestrutura e administra. Isso serve para todas as áreas da sua vida. Sua área financeira, como é que anda? Reestrutura e administra. Se você não consegue manter o padrão de vida que você tem, reestrutura e administra. Está ficando no vermelho, está entrando no juros do cartão de crédito, reestrutura e administra. Está no especial no banco, está tendo que pegar empréstimo, reestrutura e administra. Percebe? Tenha as suas finanças sob controle. Honre a Deus com as suas finanças. No conceito bíblico, as suas finanças não são suas, você é mordomo das suas finanças. O que é isso? Você é um administrador daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para administrar. E Ele quer que você administre muito bem. E você o honre, que a sua forma de administrar os recursos da sua família espelhe a graça e o amor de Deus. Está faltando recurso na sua casa? Alguma coisa está errada. Ou você precisa sair e batalhar mais, ou você precisa diminuir o padrão de vida. Reestrutura e administra. Primeira coisa, tinha que alimentar uma multidão. Manda sentar em grupo. Vamos colocar esse povo ordenado aí. Senão vai dar chabu. Em muitas áreas da nossa vida, você precisa, talvez esse seja o ponto central para a sua vida hoje na mensagem. Você vai lembrar de mais nada, só vai lembrar dessa frase. Reestrutura e administra. Porque muitas vezes, não é sempre, ok? Mas muitas vezes falta pão para quem não administra direito. Muitas vezes falta pão para quem não administra direito.
Já viu aquela história? Que o mês é maior que o salário? Acabou o salário, mas não acabou o mês. Oh, meu Deus, aleluia. O que faz? Como é que resolve? São demandas, são contas. Peraí, vamos reestruturar, vamos olhar. Porque às vezes está faltando pão, porque você não administrou direito. Aí não adianta você culpar Deus. E a coisa mais difícil numa família é você aumentar a entrada. Você já está trabalhando, certo? Já está lá estruturado. Aí não está dando para pagar. Aí o que a pessoa vai falar? Preciso ganhar mais dinheiro. Você vai ganhar mais dinheiro. Você vai parar de dormir? Você trabalha o dia inteiro. E aí? Então a primeira coisa que a gente faz é assim, precisa aumentar a entrada. Às vezes, a coisa que você precisa fazer é diminuir a saída. É fechar os furos. É reestruturar e administrar. A segunda coisa mais importante, foca aonde o recurso está. Foca onde há recurso e não onde há limitação. Jesus pega os pães, ele não fica olhando para os pães e fala, são 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos dá 7. 7 dividido por 5.000, não vai dar. Os discípulos estavam focados, só tem 5 pães e 2 peixes. Jesus, o que ele faz? O que o texto fala? O que Jesus faz? Deu graças. A quem? A Deus. Jesus bota o foco em quem? Em Deus. Aonde está o recurso ilimitado? Aonde o recurso está. E o que a gente faz? Como meros mortais, acostumados a concentrar o poder da nossa vida e a autonomia nas nossas mãos, a gente olha para onde está a limitação. Jesus está ensinando, olha para onde o recurso está. Ele é o recurso, Deus é o recurso que você precisa. Ele é o recurso, foca no recurso, foca em Deus. Ah, então se eu focar em Deus, vai chover dinheiro na minha conta? Não. Óbvio que não. Pode ser que aconteça? Pode. Se acontecer, você testemunha. Aleluia. Mas não é o normal. Não é o normal. Qual é o normal? Foca em Deus que Ele vai te ajudar. Foca nos princípios de Deus. Ele vai reestruturar a tua vida. Ele vai consertar o processo. E conta com milagre, meu Deus do céu. Conta com milagre. Há momentos que a gente tem que contar com milagre. O milagre acontece quando Deus quer. Então a gente conta com milagre. Conta com milagre. Pede a Deus o milagre. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Mas foca no recurso. Foca onde está o recurso. Não foca onde há limitação. E aí eu tenho mais um aprendizado, querido. A provisão vem de Deus. A responsabilidade da entrega é dos discípulos. Vocês perceberam o que Jesus fez? Ele deu graças e fez o quê? Distribuiu para todo mundo? Não, é muito interessante você perceber os detalhes. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, dá graça. E ele entrega o que aos seus discípulos? 5 pães e 2 peixes. Imagina se você é Pedro, João, imagina. Jesus vai lá, Senhor, te dou graças, porque tu vais alimentar essa multidão com 5 pães e 2 peixes. Ele abaixa a mão, 5 pães e 2 peixes. Ele vai e entrega para a Regiane. Regiane alimenta a multidão. Rosana alimenta a multidão. Cida alimenta a multidão. Você vai olhar para aquilo, para Jesus, mas continua 5 pães e 2 peixes, Jesus, não estou entendendo. A partir do momento em que eles acreditam na palavra de Jesus e começam a distribuir o bagulho e começam a multiplicar. Percebeu? Eles recebem, Jesus dá graça. Você está com dúvida? Aqui. Partiu e entregou aos seus discípulos. Os discípulos entregaram a multidão. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, parte e entrega um pouco para cada um e fala assim, se vire, neguinho. E aqueles, eu imagino que à medida em que André chega assim, com uma metade de um pão, aí ele vira e fala, toma, minha irmã. Quando ele olha para o pão de novo, o pão está inteiro na mão dele. Aí ele parte de novo, toma, minha irmã. Quando ele olha, o pão está inteiro na mão dele. Ele vai partindo, o pão continua inteiro. Quanto mais ele reparte, mais volta o pão. E eu acho que seria mais engraçado que se ele partisse um pedaço e entregasse, virasse 2 pães. Se ele partisse, virasse 3. Imagina como é que a cabeça dos caras ia ficar? Porque muitas vezes acontece isso. Quanto mais você reparte, mais você ganha.
Esse negócio de dar para receber, isso é papo dessas igrejas aí, que isso é aquilo. É mesmo, é papo dessas igrejas aí. Mas o que eu estou te dizendo é o que a Bíblia está falando. Que os caras repartiram e com 5 pães e 2 peixes alimentaram a multidão. Percebe? Então, para eles, foi muito importante, porque a provisão veio de Deus, mas a responsabilidade de alimentar a multidão foi de quem? Foi deles. Eles entregaram, eles abençoaram, eles participaram do que Deus estava fazendo. Se Jesus não tivesse dado graça, eles teriam poder para fazer alguma coisa? Não, eles confiaram em Jesus e alimentaram uma multidão. Se você confiar em Jesus, confia na provisão, Deus pode te chamar para alimentar uma multidão. O importante é você entregar os recursos nas mãos de Deus. O 6º aprendizado. Primeiro vem obediência, depois vem o milagre. Primeiro vem obediência, depois vem o milagre. Eles obedeceram. Jesus mandou entregar, Jesus mandou, eles distribuíram para a multidão. Eles obedeceram. Eles obedeceram. E o milagre aconteceu. O texto continua. E aí eu vou levantar o 7º aprendizado. O texto diz: depois de multiplicar e alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram, o que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sobraram 7 cestos cheios. Esse cesto não é aquele cesto grandão, é tipo uma bolsa, tipo um alforge, que esses caras carregavam normalmente naquela cultura. Pensa comigo. De quem eram essas bolsas? Dos discípulos. Certo? Quem começou a confusão? De mandar embora a multidão? Os discípulos. O que você aprende? O que a gente aprende com isso? Os que se tornam doadores saem com suas bolsas cheias. Sobraram 7 cestos. Na outra vez, sobraram 12 cestos. Quando você se atreve a participar de algo que Deus está fazendo, dá nisso. Quantos pães você tem? Não importa a limitação de recurso ou a capacidade, contando que os recursos estejam na mão certa. Eles entregaram o recurso que eles tinham para alimentar a multidão nas mãos de Jesus. E o milagre aconteceu. E aí eu pergunto para você, querida. Eu reflito com você. Por exemplo, uma bola de basquete na minha mão, ela vale mais ou menos, custa uns R$50. Uma bola de basquete na mão do Michael Jordan representava $1 bilhão na economia americana por ano. Sabe por quê? Porque tudo depende das mãos em quem o recurso está. Uma bola de futebol no meu pé pode se tornar uma arma perigosa. Mas uma bola de futebol nos pés do Pelé parou uma guerra. Por quê? Porque tudo depende das mãos em quem o recurso está. Uma raquete de tênis na minha mão pode servir para matar mosquito. Mas uma raquete de tênis nas mãos de Roger Federer fez dele o maior tenista de todos os tempos, vencendo 18 grandes slams. Dos 18 vezes os 4 torneios maiores do mundo. Por quê? Não importa o recurso, e sim nas mãos de quem está. Uma piscina nas minhas mãos serve para me refrescar do calor. Mas Michael Phelps, dentro de uma piscina, se tornou o maior medalhista da história de todas as Olimpíadas. Porque tudo depende das mãos em quem o recurso está. Consegue perceber isso? Uma pista de corrida nos meus pés servirá para fazer uma bela caminhada, para diminuir o pânceps. Mas uma pista de corrida
nos pés de Usain Bolt, o tornou o maior velocista da história da humanidade. Porque tudo depende das mãos em quem o recurso está. Um estilingue na minha mão, posso acertar alguém e machucar. Um estilingue na mão de Davi fez ele derrubar o gigante que assolava uma nação. Porque tudo depende das mãos de quem está. Uma vara nas minhas mãos pode servir para machucar um animal, mas uma vara nas mãos de Moisés serviu para abrir o Mar Vermelho e Israel passar inteiro a pés enxutos pelo Mar Vermelho. Porque tudo depende das mãos de quem está. Um pouco de barro e água na minha mão vai servir para sujar a minha mão, mas um pouco de barro nas mãos de Jesus serve para abrir os olhos de um cego e trazer libertação para a sua família, porque tudo depende das mãos de quem está. 5 peixes e 2 pães, nas minhas mãos, dá um par de sanduíches, mas nas mãos de Jesus, alimenta uma multidão de 4.000 homens, porque tudo depende das mãos de quem está. Cravos nas minhas mãos e nos meus pés, vão servir para fazer um belo machucado e dar um bom trabalho no pronto-socorro. Mas cravos nas mãos e os pés de Jesus, pendurado numa cruz, serviram para salvar a humanidade da sua desconexão com Deus, porque tudo depende das mãos de quem está. Se você colocar os seus poucos recursos em suas mãos, será um desastre. Mas se você colocar os recursos que você tem nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, uma cidade inteira pode ser transformada, uma família inteira pode ser mudada, um bairro inteiro pode ser impactado, um condomínio inteiro pode ser transformado. Porque tudo depende das mãos de quem está. Coloque seus dons, suas habilidades, seus recursos, sua vida nas mãos de Deus, porque tudo depende das mãos de quem está. Quero encerrar com uma pergunta para você. Quantos pães você tem? Vamos orar? Feche seus olhinhos. Vamos ficar sós com Deus. E eu quero refletir com você em oração sobre isso. Honestamente, eu não sei o que está passando na tua cabeça. Mas se Deus te trouxe aqui hoje, é porque Ele queria comunicar alguma coisa contigo, que Ele sabe o motivo. Então eu quero que você se coloque e se dobre diante disso. Deus está falando com você algumas questões. Quero que você que esteja nos assistindo online, ou que esteja aqui presente, se dobre a isso. Baixe suas defesas e reflita sobre o que Deus está falando com você hoje. O que foi que Ele falou com você hoje? O que foi que Ele incomodou o teu coração? É nisso que você precisa trabalhar. É nisso que você precisa desenvolver. Coloque os recursos na mão certa. Se entregue a isso. Deixa Deus fazer. Querido Deus, muito obrigado por essa manhã. Nós pedimos encarecidamente a Tua bênção. Pedimos que o Senhor ajude a gente a processar o que o Teu Espírito falou com o nosso coração nessa manhã. E que em nome de Jesus possamos entender o nosso papel, possamos colocar os nossos pães nas Tuas mãos, os nossos recursos nas Tuas mãos.